A paz do Senhor, meu nome é Paula Buriti e hoje nós estamos começando mais uma aula do nosso subsídio, uma linda viagem pelo Antigo Testamento, e hoje nós estamos na nossa aula 13, que é o silêncio de Deus. Esse período também é conhecido como o período interbíblico. Qual período é esse? Você já parou para se perguntar por que tem aquela página em branco entre o Velho Testamento e o Novo Testamento na sua Bíblia? É sobre ele que nós vamos falar hoje. O Antigo Testamento, é importante que você note que ele se encerra com as profecias de Malaquias e só há registro de atividades proféticas cerca de 400 anos depois com João Batista, a voz que clama no deserto. Contudo, na passagem acerca da apresentação de Jesus no templo, ainda bebê, a menção da profetisa Ana e Simeão, homem temente a Deus e cheio do Espírito Santo, que na ocasião revelou acerca de Jesus. Registrado lá em Lucas 2, 25 a 38. Eis que este é posto para a queda e elevação de muitos em Israel. Então, aqui inicia o nosso conhecimento, a nossa aula, hoje, sobre esse período interbíblico, ou os 400 anos de silêncio, comumente conhecido. Aqui nós vamos navegar um pouco na parte histórica. Aí você vai falar, história, Paula? Sim, um pouco na história, para você poder entender o propósito de Deus entre todas as coisas. Aqui, como nós vimos anteriormente, o povo foi levado ao exílio em 3 etapas. Em 3 etapas eles retornam do exílio. Primeiro, sobre a liderança de Zorobabel para a reconstrução do templo. Segundo, sobre a liderança de Esdras para ensinar a lei. Terceiro, sob a liderança de Neemias, 444 anos antes de Cristo, para a reconstrução dos muros e portões da cidade. E aqui eu chamo a sua atenção que Neemias, a Bíblia deixa muito claro que ele tinha foco e confiança em Deus. Esse foco e confiança em Deus fez com que ele fizesse o processo muito mais rápido, dentro de um período muito curto de 52 dias. E aqui eu vou chamar a sua atenção para a história. Se você não gosta de história, comece a prestar atenção nos detalhes do que ocorre no dia a dia, que tudo Deus tem um trabalhar, e em tudo Deus tem um propósito. Deus opera na história em prol de seus propósitos eternos. Então, é em prol do seu propósito que Deus trabalha e Ele age na história. Isso nós vamos ver aqui ao longo do decorrer desse período interbíblico. Nós vamos falar de uma pessoa muito conhecida, que é quem? Alexandre o Grande. Você já deve ter estudado na escola, se ainda não estudou, vai estudar. E se já estudou, vamos recapitular um pouco aqui desse período e o que ele tem a ver, o que ele impactou nas nossas vidas, qual o maior impacto que ele teve sobre a humanidade e o propósito de Deus. Durante esse período interbíblico, Alexandre o Grande tornou-se o maior imperador do Antigo Oriente Médio ao derrotar o Império Persa. Ele era filho de Filipe, rei da Macedônia, que era um renomado militar, que ao derrotar o Império, logo após ele morre, aos 47 anos, e Alexandre assume em seu lugar com apenas 20 anos de idade. Ele fora educado pelo filósofo Aristóteles. Então, note que Alexandre, ele tinha um educador, ele tinha uma pessoa que o ajudava nas atividades escolares, né? Ele fora educado por Aristóteles, que era um grande filósofo, e ele tinha uma grande, vamos colocar assim, uma ambição, que era unir o mundo, obrigando todos os povos conquistados por ele a aprender toda a cultura grega, língua, artes, filosofia, entre outras. E o que isso influenciou em nossas vidas? Qual era a influência disso na humanidade? Qual era o propósito maior em cima de tudo isso? Vamos aprender? Assim surgiram bibliotecas e universidades na Alexandria e em outros lugares. Mesmo após a morte de Alexandre, com apenas 33 anos, povos diferentes podiam comunicar-se em uma língua comum, o grego. E todo esse aprendizado, essa língua, isso foi de grande importância para o Evangelho.
trazendo boas novas do Antigo Testamento. O que aconteceu aqui? Que boas novas foram essas? Aqui, como ele forçou esse aprendizado, conforme ele avançava, ele embutia a cultura grega sobre aquele povo. Então, quando precisou, o rei, segundo a história, o rei pede para traduzir, para ler a Bíblia, e depois ele pede para fazer essa tradução do hebraico para o grego, que é conhecida como Septuaginta. E o que é Septuaginta? Que palavra é essa? O que tem a ver com a nossa Bíblia? Na história, o rei pede a leitura dos livros que conhecemos hoje como Antigo Testamento. Ele reuniu 72 homens para fazer essa tradução, que significa 70. E aqui eu deixo uma indicação de um livro para você, Septuaginta, do pastor Ezequias Soares, o nosso pastor. Que influência tem de tudo isso? Como nós já vimos, quando o Alexandre ele falece, ele deixa mais dois... Antes do seu falecimento, ele deixa mais 2 legados muito importantes. Aqui nós já vamos transitando entre o Velho e o Novo Testamento. É importante que você entenda, para quando você for ler a partir de Mateus, você compreender melhor os textos. Então, antes do seu falecimento, os generais dividiram o império dele em 4 porções, 2 das quais são importantes para o desenvolvimento histórico no Antigo Testamento, porção dos Ptolomeus e dos Seleucidas. O império dos Ptolomeus centralizava-se no Egito, tendo Alexandria por capital. Já os Seleucidas tinham por centro a Síria e Antioquia. Era sua capital. A Palestina tornou-se vítima da rivalidade entre os Ptolomeus e os Seleucidas. Aqui eu vou dar uma pausa e vou falar com você, antes de entrar na história do tópico 3, eu quero que você reflita um pouco junto comigo. Você já ouviu falar dos fariseus no Novo Testamento? Por que Jesus questionava e indagava aquele pessoal, aquele povo, de uma forma tão severa, às vezes até um tom irado? Eles eram um povo que eles começaram tão bem. Nós vamos ver aqui no próximo capítulo que eles começaram tirando o povo do extermínio grego e trazendo o povo de volta, recuperando o povo judeu ali do cativeiro. Só que, ao mesmo tempo, com o passar do tempo, eles se perderam seus corações. Isso daqui fica um alerta para nós cristãos. Não é importante começar, mas é importante você guardar o seu coração. Não se perca no caminho. Não se perca em meio a situações. Seja humilde. Mantenha sempre o seu ego baixo. Por quê? O ego corrói o homem. E é justamente que nós enxergamos ao longo do tempo, foi o que aconteceu com esse povo, eles se perdem. Que nós possamos entender e compreender e todos os dias nos lembrarmos. E orar, né? A Bíblia nos alerta. Cuidado que aquele que está em pé para não caia. Então, fica uma reflexão aqui, antes de nós começarmos a falar sobre os fariseus. Nós vamos entrar aqui no período 3, que é o período macabeu, para nós entendermos quem foram os fariseus. Os judeus regem a oposição. O período macabeu começa a revolta iniciada por Matias, um sacerdote indignado com a tentativa de Antíoco Epifânio de destruir os judeus e o judaísmo. Ele reuniu leais compatriotas e iniciou uma revolta em oposição ao governo, quando for obrigado a oferecer um sacrifício pagão, e obviamente ele recusou-se. Matias mata o agente, ele foge com seus 5 filhos, Judas, Jonatas, Simão, João e Eleazar. Essa família era chamada de Macabeus, devido ao apelido Macabeu conferido a Judas em um de seus filhos. E
todo esse período é marcado por quê? Por guerras, perseguições, restauração de se concretizar. Um desses conflitos conhecidos é a revolta dos Macabeus. Tudo isso intensificou dois movimentos que viriam a se tornar fariseus e saduceus. Os fariseus surgiram de um grupo purista e nacionalista, e os saduceus tinham uma visão menos purista. Então, isso aqui é importante você aprender para quando você chegar nessa transitória do Novo Testamento, você tenha maior compreensão e fala assim, se eles lutaram, desbravaram, pega de volta o templo, por que Jesus ficava tão irado com eles? Então, um marco histórico desse povo foi quando Judas, um dos filhos de Matias, entrou em Jerusalém, reedificou o templo. Os judeus assim recuperaram a liberdade religiosa, dando origem à festa da dedicação, registrado lá em João 10 e 22, entre 165 e 164 a.C. Tal acontecimento restaurou a nação da decadência política e religiosa, criando um espírito nacionalista e de unidade. Foi a renovação da religião judaica, do zelo pela lei e da esperança messiânica. Só que nós sabemos que essa expectativa ela era equivocada. Por quê? Porque eles esperavam que o Messias, o quê? Um Messias protetor, um Messias que fosse um Messias político, que fosse um Messias que andasse junto com eles. Era isso que eles esperavam de Jesus. E não é isso que nós vamos ver. Por quê? Porque Jesus, ele veio. Deus, quando ele manda o Filho, ele manda o Filho para todos. Ele manda o Filho para mim e para você. E não era isso que eles esperavam desse Messias. Eles esperavam um Messias político, um Messias super-humano. Especialmente após a tomada de Jerusalém pelos romanos em 63 a.C. Por isso que, assim, já tinha todo um acontecimento ali. Só que também já tinha uma profecia do profeta Isaías, que fala assim, por isso muitos judeus o rejeitaram, cumprindo-se assim as profecias, registrada lá no livro de Isaías 53 e 3. Contudo, Jesus, quando vem, ele confronta esse partido, e é o que nós vamos ver agora, aqui brevemente. Eu convido você a abrir sua Bíblia e refletir nesse texto para poder entender melhor esse assunto, registrado em Mateus 12, do 1 ao 7. Por aquele tempo, num sábado, Jesus passou pelas searas. Estando seus discípulos com fome, começaram a colher espigas e a comer. Os fariseus, vendo isso, disseram a Jesus, olhe, os seus discípulos estão fazendo o que não é lícito para fazer num sábado. Mas Jesus lhe disse, vocês não leram o que Davi fez quando ele e os seus companheiros tiveram fome? Como entrou na casa de Deus e comeram os pães da posição, os quais não era lícito comer nem a ele, nem os que estavam com ele, mas exclusivamente aos sacerdotes? Ou vocês não leram na lei que os sábados e os sacerdotes no templo profanaram o sábado e edificaram sem culpa? Pois eu lhe digo que aqui está quem é maior do que o templo. Mas se vocês soubessem o que significa quero misericórdia e não sacrifício, não teriam condenado inocentes, porque o Filho do Homem é o Senhor do sábado. Então, aqui eu vou refletir com você, eu vou repetir mais uma vez. Mas, se vocês soubessem o que significa quero misericórdia e não sacrifício, não teriam condenado inocentes. Por quê? Jesus fala assim com eles. Porque sabia do coração deles. Não adiantava guardar o sábado, ter conhecimento nas leis de Moisés e não ter um coração puro, um coração reto, um coração voltado para Deus. E aqui eu quero fazer uma reflexão mais uma vez junto com você.
Não adianta eu e você estarmos na igreja e, às vezes, ocupar devidos cargos somente para massagear o nosso ego. Tudo que você fizer, tudo, lá no livro de Colossenses já fala, faça como se fosse para Deus. Por quê? Porque Deus conhece o seu ser, Deus conhece o profundo do seu coração. E Ele quer te usar. E é isso que eles esperavam do povo. Eles fizeram aquela revolta, eles recuperam o templo, eles tiram o povo daquela submissão, daquele jugo que eles estavam carregando, mas ao longo do caminho, eles começam bem. E o nosso pastor, ele tem um dizer que fala assim, melhor é o fim das coisas do que o começo. Então, assim, o começo, às vezes, é edificante, é plausível, mas no fim, você se perde. Perde seu coração, perde a retidão, perde a humildade. Então, não adianta para Deus, e Deus, Ele sabe, Ele já sabia, né? Deus já sabia do que ia acontecer com aquele povo. Então, Jesus falava também querendo resgatar aquele povo. E eles cutucavam a Jesus. Eles machucavam Jesus, guardavam o sábado, mas destratavam o Filho de Deus. E é isso que Deus espera de mim e de você. Um coração reto, um coração pleno, um coração confiante, um coração íntegro, voltado para Deus. Que o seu coração seja o reino aqui na terra. Que o meu e o seu coração seja o reino aqui na terra. Eu vou ler um pouquinho aqui no nosso subsídio sobre os fariseus, só para nós lermos e entendermos mais um pouco quem foram esse povo. Sucessores dos Hassidim, piedosos do século II a.C., formavam um partido religioso puritano. Seu principal interesse era a observância da lei de Moisés. Conferiam igual valor às tradições dos anciãos e às escrituras sagradas. Criam na existência dos anjos e demônios e na vida após a morte. Davam grande ênfase aos aspectos práticos de seus ensinamentos, como a oração, o arrependimento e as obras assistenciais. Embora poucos em número, sua influência social e política era considerável. A maioria dos escribas pertencia a este grupo. Sua rigidez e separatismo designaram-se em mero legalismo, em arrogância e menosprezo pelos demais. Jesus não criticou a ortodoxia deles, mas sim, e nem dos seus ensinamentos, mas sim a sua falta de amor e orgulho. Então, o que Jesus sempre batia na tecla com eles era a falta de amor e falta de orgulho. Então, não adianta vir à igreja e cantar que amor é esse se você tem orgulho dentro do seu coração. Se tudo o que você faz é para você massagear o seu ego. E era justamente o que esse povo fazia. Nós guardamos o sábado. Nós lavamos as mãos antes das refeições. Nós jejuamos. Só que tudo é para o reino. Que tipo de jejum você está fazendo? Quando você dobra o seu joelho, você dobra apenas para o pastor ver? Ou na sua casa também você dá continuidade? Se nós somos a igreja, se nós somos o reino aqui na terra, e o reino habita em nós, o que nós devemos fazer? Nos prostrarmos diante de Deus. Nos humilharmos, consagrar as nossas vidas com retidão, com amor ao Senhor Jesus. Agora nós vamos entender um pouco sobre os saduceus. Em maioria, eram sacerdotes e ricos aristocratas. É provável que tenham surgido no período macabeu. Não reconheciam a autoridade da tradição oral, negavam a existência do mundo espiritual. Então, aqui eles já estão totalmente fora, né, da palavra de Deus, da Bíblia.
Não criam na ressurreição dos mortos, nem na vida futura. Aceitavam como canônicos apenas os livros de Moisés. Interpretavam a lei de maneira literal. Eram simpáticos à cultura helenista. Contavam um pouco a apoio popular. Eram renhidos adversários dos fariseus. Então, aqui nós vemos um povo que eles não acreditavam, os saduceus, eles não criam na ressurreição. Ou seja, eles não criam que Jesus podia morrer e ressuscitar ao terceiro dia. Apesar deles serem sacerdotes e aristocratas. Mas aqui eles já têm uma cultura diferenciada, né? Uma cultura muito ligada à cultura grega, que já crê de uma forma diferente no plano de salvação. Então, esse é o cuidado que Jesus tinha ao ensinar. Esse era o cuidado que Jesus tinha ao falar com eles. Aqui, quando nós vemos no capítulo 12, Jesus falando de misericórdia e não sacrifício, é justamente que, assim, o que adianta eu entrar e oferecer um sacrifício, sendo que o meu coração não é piedoso, o meu coração não tem amor, o meu coração não tem bondade, o meu coração não tem lealdade. Eu não estou de acordo com a palavra de Deus, não estou de acordo com os atributos divinos. E nós precisamos nos atentarmos para isso e cremos no plano da salvação todos os dias e entendermos melhor a palavra de Deus. Conhecimento, ele enriquece. E eu convido a ler um pouco mais sobre esse livro, se você tem interesse de aprender um pouco mais sobre a nossa Bíblia, sobre a tradução da nossa Bíblia, o livro do pastor Ezequias, Septuaginta. E nós ficamos por aqui. Espero que você tenha aprendido um pouco mais. Deus abençoe.